Adoração a Deus. Aleluia. Adoração a Deus. Vamos usar o capítulo de João, o capítulo 4 do livro de João, ou do Evangelho de João, no seu versículo número 23 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 a 24. João, capítulo 4, versículo de número 23 e 24. Alguém já chegou? Então vamos muito rapidamente ouvir a palavra de Deus, capítulo 4, versículos 23 e 24. Desta forma se lê a palavra de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Fechemos nossos olhos. Damos-te graças, Pai, louvamos a Ti. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite para aprender de Ti, que és humilde e manso de coração. Pedimos, Senhor, capacite-nos para que preguemos, não segundo a nossa capacidade humana, mas segundo a orientação do Teu Espírito. Em tudo, Senhor Deus amado, confiamos em Ti e esperamos, Pai amado, em Ti nesta noite, para que operes conforme a Sua vontade. Em nome de Jesus, todo aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Aleluia. O texto que nós lemos é extraído de uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Aleluia. Jesus, estando a caminho de Jerusalém, entende que era necessário passar por Samaria. Diz aqui João, no seu capítulo do número 4, que Jesus ia deixando a Judeia para a Galileia, era necessário que passasse da Samaria. Este caminho era o caminho, diria eu, mais longo. E também Jesus, por ser judeu, não devia passar por meio dos samaritanos, porque haviam problemas entre samaritanos e judeus. Aleluia. Esses dois grupos não se entendiam. Não fazia nenhum sentido Jesus passar por Samaria. Mas a Bíblia diz que era era necessário que ele passasse. Uma vez que Jesus passa por Samaria, conversa com esta mulher que estava ao meio-dia à busca de água. Segundo a história, mulheres que iam buscar água às 12 ao meio-dia eram mulheres que eram consideradas imundas ou que praticavam prostituição no meio da comunidade. Então, elas não podiam ir buscar a água pela manhã, porque a primeira água era água pura. Nós bem sabemos que o poço, depois de ser mexido, a tendência é produzir água suja. Então, as mulheres que vinham ao meio-dia encontravam água turva. Não podiam ser as donzelas, não podiam ser aquelas mulheres que se guardavam para o casamento. Tinham que ser aquelas que, sem ter casado, já viviam uma vida fora daquilo que são os princípios de Deus. Alguém está na igreja? Esta mulher ia buscar. Então Jesus, conhecendo toda essa história, conhecendo ela, parou para conversar. No meio da conversa, esta mulher fala para Jesus que esta água que Jesus lhe pede não lhe pode dar porque Jacó é quem fez o poço. E Jesus se diz maior que Jacó. E Jesus diz que vai lhe dar água para beber. E como é que Jesus diz isso se não tem como tirar água para lhe dar? Então Jesus responde para ela que se você soubesse quem fala contigo, você lhe pediria água que jorra para a vida eterna. Alguém veio à igreja? Então, queridos, observemos aqui que nesta conversa Jesus oferece a ela água viva. Água para a vida eterna. E esta mulher de imediato diz para Jesus: nós, samaritanos, adoramos neste monte.
é neste monte onde nós adoramos. E então Jesus diz para ela, olha, vocês samaritanos adoram o que não sabem, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não estava a dizer que os judeus é que são responsáveis pela salvação dos homens, mas que aquele que viria para salvar os homens viria do meio dos judeus. Aquele que traria a consciência da verdadeira adoração viria dos judeus. Ninguém entendia que isso de adorar a Deus até que Jesus veio para nos dar a consciência da verdadeira adoração. Os homens, como diz Paulo, antes viam por sombra, mas agora que Deus se revelou por meio de Jesus, nós podemos conversar com Ele. Mas o que nos espera no futuro, assim como Ele nos vê, nós também o veremos. Mas tudo isso só é possível por causa de quem? Jesus Cristo. Alguém vê a igreja? Amém. Tudo isso só é possível por causa de Jesus Cristo. Então, meus queridos, observem aqui que há uma conversa aqui entre esta mulher e Jesus Cristo. Ela diz que é neste monte que nós adoramos. E agora entrou-se aqui na conversa da adoração. Jesus diz que a adoração vem, ou seja, vocês adoram o que não sabem, porque a salvação vem dos judeus. Uma pista Jesus traz para nós. Diga comigo uma pista. Primeira pista é que para adorar tem que ser salvo. Quando ele diz que vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, um indivíduo que não é salvo não pode adorar. Por quê? Porque ele vai se encontrar a adorar o que não sabe. Vai se encontrar a adorar qualquer coisa imaginária na sua mente, que não é o Deus que salva, que não é o Deus que resgata, que não é o Deus que restaura, que não é o Deus que traz os homens da morte para a vida. Vem alguém à igreja hoje? Então, meus queridos, observem aqui. Jesus está a falar com ela sobre adoração. Ou ela está a falar sobre adoração para Jesus. E Jesus está a dizer que a adoração ocorre por meio daqueles que receberam salvação. Porque nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. É no meio da salvação onde se encontra a verdadeira adoração. Então, se há salvação e por meio da salvação existe a verdadeira adoração, então nós agora entendemos que esta pessoa que se diz ser salva, para poder dar adoração, tem que ter uma forma de viver de acordo com a salvação que recebeu. Está claro isto aqui? Para que eu possa dizer que eu sou adorador, a minha adoração, minha vida de adoração, tem que ser em função da minha salvação. E se eu sou salvo, então os meus frutos revelam que sou salvo. E se eu sou salvo e tenho frutos que revelam que sou salvo, então eu sou um. Que linda igreja. Aleluia. Que linda igreja. Então, meus queridos, observemos aqui. Jesus diz para ela, vocês adoram, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E na conversa entre eles, ela diz que não, é neste monte que nós adoramos, etc, etc. E Jesus diz que, mulher, espera aqui, tem algo para te dizer. Fique a saber que não será mais nem neste monte, nem onde? Nem em Jerusalém, onde se prestará o genuíno ou a genuína adoração. Jesus diz para ela, mas a verdadeira adoração será em espírito e em verdade. É verdade. O que é isso, pastor? Espírito, adorar em espírito. Primeiro nós temos que perceber que existe uma concepção
muito ignorantes sobre quando se diz espírito. Quando você olha para a palavra aqui, no livro de João, vamos lá voltar aqui para o versículo, de número 20 que? Veja que a palavra espírito está escrita com minúsculo. Ah, pastor, o que é isso? Sim, é minúsculo, é o espírito do homem. É minúsculo, é para identificar o espírito do homem. Pode também identificar espíritos malignos, quando estiver a falar ao longo da Bíblia, quando um espírito maligno se manifesta, também com E minúsculo. O único espírito com E maiúsculo é o espírito, mas segundo o contexto, eu não acho que Jesus ia dizer que os verdadeiros adoradores adorarão com endemônio, né? Será? Indo ao contexto da Bíblia, se está a dizer em espírito, está a falar do espírito do homem. No contexto que nós estamos a ler. Estão na igreja? Vieram? Então, está aqui a trazer um contexto específico em que está-se a falar do espírito do homem. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em um quê? Em espírito. Vamos parar aí. Espírito. O que é espírito ao longo da Bíblia, meus queridos? O espírito ao longo da Bíblia é considerado duas coisas: consciência e coração. Que ao mesmo tempo é a mesma coisa no fim do dia. Mas quando você vai ao longo da Bíblia, essa expressão espírito pode ser usada como consciência ou como coração. Ou entendimento. Alguém está aqui? Então, o que ele está a dizer? Quando ele diz espírito, está a dizer que o verdadeiro adorador vai adorar ao Pai com o entendimento. Com o seu entendimento. O que é entendimento, pastor? Entendimento, ou coração, ou não é? Consciência, é o lugar onde nós reservamos aquilo que são as nossas habilidades que se aplicam ao nosso caráter. Ou seja, é no meu coração, é na minha consciência onde eu sou. Amém ou não amém? É por isso que o escritor provérbio diz que se há uma coisa que você tem que guardar, guarda o quê? Guarda o quê? Porque dele procede o quê? Está a dizer que é dali onde se determina quem você é. É o teu coração. No teu coração se define a pessoa que você é. Quando Jesus é questionado, Jesus, esses aqui estão a comer sem lavar as mãos. Jesus disse, vocês estão preocupados com aquilo que entra. Eu estou preocupado com aquilo que sai. Porque no coração do homem, há maldade, há não sei o que, tudo está lá. Ou seja, o que forma o caráter do homem é o seu coração. É aí onde nós identificamos quem é o homem. No seu coração. Jesus diz que não é possível se plantar ou alguém tirar de um sítio um tipo de planta, não é? Se plantar espinhos e o que mais? Ok, vamos lá. Não é? Não se pode plantar espinhos, etc. No mesmo lugar, não é isso que ele diz? Há de haver ali. Não é possível. Se alguém diz que tem um coração bom e não manifesta em obras, é enganoso. Alguém está aqui? Então ele está a dizer que é do coração que a gente entende. Que a gente entende quem é quem. Amém ou não amém? Então quando ele diz que em espírito, ele está a dizer que a adoração será em função daquilo que o homem é. Está alguém na igreja? Espírito. Ou seja, irmãos, existe a palavra que é ela que nivela o meu caráter. Mas se eu conheço a palavra, ela vai encher o meu espírito. O meu espírito precisa de agir segundo a palavra. Mas a palavra
antes de eu absorvê-la, ela não está no meu espírito. Até que ela entre em conexão a partir do momento que eu a recebo. Alguém está entendendo isso? Então, quando eu a recebo, ela transforma o meu espírito, transforma o meu ser. Amém ou não amém? Então, esta transformação é o meu caráter. Então, Jesus divide isso em duas coisas. Diz que o verdadeiro adorador vai adorar a Deus segundo o caráter transformado. Depois, vai adorar em verdade. Eu não entendi. Irmão, mano, existe aplicar a palavra no dia a dia, existe o caráter do homem em função da palavra. Alguém veio à igreja hoje? Entenderam? Existe o meu caráter que já foi transformado pela palavra, que naturalmente ele vou agir assim porque eu já sou assim, é minha natureza. Existe a aplicação diária da palavra. Vamos lá. Vamos lá imaginar que eu sou um homem sensato, porque a palavra assim me ensina. De repente eu chego num sítio, apesar da minha sensatez, eu chego lá e digo, Jesus beijou Judas. Todo mundo que me conhece-me como um homem sensato. Porque eu conheço a palavra e ela transformou o meu caráter. Mas eu tenho no meu dia a dia deficiência em aplicar a palavra em outros contextos. Não no meu caráter, mas na minha, como é que eu posso dizer? Em algumas ações que não implicam o meu caráter. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Eu posso ser um pregador que chego aqui porque sou uma pessoa que não tenho compromisso efetivo com a palavra, embora esta palavra tenha trazido a mim uma outra forma de viver, de pensar e de estar, mas ao mesmo tempo eu não aplico essa palavra em alguns contextos. Eu vou dar um exemplo simples. Um irmão que você é muito honesto, muito bonzinho, mas ele pode chegar numa fase, meus irmãos, acho que aqui se nós vermos bem, nós podíamos melhorar um pouco, fazer essas coisas de uma outra forma. Eu sei que isso aqui não é tão errado assim. Eles dizem que se a gente der uns 50, as coisas podem mudar. Mas nós conhecemos, aquele irmão é muito bom. Sim, nós conhecemos o caráter dele, mas ele, pelo menos ali naquele momento, não aplica a palavra. Mas nós conhecemos este irmão no seu dia a dia, naquilo que é o seu caráter. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Estão entendendo o que eu estou a explicar aqui? Estou a falar. Primeiro, a palavra me transformou. Eu creio nela. Eu sou crente, todo mundo me conhece. Eu vivo isso. Mas existem contextos em que eu sou desafiado a aplicar a palavra. Contextos em que tem a ver com o meu caráter. I'm good. Existem contextos também em que sou desafiado a colocar a palavra no terreno. Isso acontece com todos. Pastor, seja quem for. Eu posso muito bem, todo mundo dizer aquele pastor como é honesto, eu conheço aquele pastor. Mas de repente você ouvir que eu falei uma heresia não sei onde. Eu não sei se estão entendendo o que estou a explicar aqui, meus irmãos. Ah, não, amém. Entenderam o que estou a dizer? O conhecimento que eu adquiri para mim, para forjar-me aquilo que eu sou, posso em algum momento não o aplicar em outros contextos. Isso chama-se verdade. Quando Jesus diz que vocês se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, ele está a dizer que este conhecimento vai produzir em mim uma característica discipular. Mas depois ele parte para outro ponto, diz que conhecereis a verdade. E a verdade vos liberta. Então, a verdade é um órgão que transcende aquilo que você é. A verdade é algo que vai te exigir uma aplicação extra
em que você vai precisar de ter que confrontar situações em que até o teu caráter vai ser desafiado. Não sei se estou entendendo o que estou a dizer aqui. Estou entendendo o que estou a explicar aqui, meus irmãos. Ao longo das escrituras você tem homens assim, sensatos, que você para. Vou dar um exemplo. Abraão. Quando a mulher chega para ele, mesmo tendo ouvido Deus a dizer, era um homem sensato, Abraão. A mulher disse, Senhor, aplica agora aqui. Está aqui Agar para si. Ele não teve a ciência e a base de aplicar a sensatez que ele tinha para aquele contexto ali. Pegou Agar e deitou-se com ela. Não é o que estou a dizer. Não sei se os irmãos estão entendendo o que estou a explicar aqui. Abraão é um homem justo ou não é? Abraão, ele como homem, é um homem santo ou não é? É inquestionável. Mas Abraão agora está perante Agar e Sara. Sara está a dizer, leva essa mulher. Onde é que está a sensatez que Abraão tinha para aplicar? Ele é sensato. Está ali, Abraão. Deixou de ser sensato naquele momento? Não. Mas ele agora não aplica a verdade para negar a Agar. Não! Ele passa a ser insensato quando pega a Agar e deita com ela. Entende, irmãos? Eu não sei se o irmão está entendendo o que estou a dizer. Vamos lá explicar isto aqui. Eu vim com minhas mãos limpas. Minhas mãos estão. Agar está aqui. Sara está aqui. Eu estou como? Mãos limpas. Quando naquele momento eu sou exigido, porque o meu caráter não é anulado por antecipação. Não existe anulação de caráter por antecipação. É por posticipação. Que é, quando eu pego na Agar, aí já eu preciso de aplicar o segundo ponto que Jesus diz, que é a verdade. Se eu digo para Sara, conforme está escrito que eu não posso adulterar, aí já está a falar o quê? A verdade. E não estou a dizer, Sara, conforme está escrito, eu não posso me deitar com a Agar. Deixa a Agar para lá. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu escapo daquela situação, permaneço o quê? Sensato. Não anulou a minha sensatez. Mas se eu pegar a Agar, então eu já não aplico a verdade. Não sei se estou entendendo o que estou a explicar aqui. Entenderam, né? A palavra me transformou. Eu não tenho nenhum problema. Mas o dia a dia vai me exigir a aplicação da verdade. Em espírito. Eu recebi, estou bem, estou em espírito. Eu como pessoa estou bem. Mas a verdade é quando eu já encontro situações em que aquilo que eu sou, que você conhece de mim, precisa de dizer alguma coisa em função da verdade. Então eu tenho que falar a verdade. Aliás, não sou o único que estou a dizer. Aliás, eu não sei porque estamos a demorar. Deixa eu explicar isso aqui como o próprio Jesus. Jesus, ele era um homem santo. Vai ao deserto. O que ele faz ali? Quando o diabo tenta Jesus, Jesus pecou? Não. O diabo lhe tentou, ele permaneceu assim porque era a essência dele. Mas se ele tivesse dito sim, Satanás, aí já estaria a negar É por isso que ele logo disse o quê? Está escrito. Aleluia na igreja. Não sei se os irmãos estão entendendo o que estou a explicar. Agora veio, né? O fato de Satanás dizer a Jesus, transforma essa pedra em pão, não tornou Jesus pecador. Não mudou a essência dele. Ele permaneceu o que ele era, em espírito. O que é a verdade? A verdade, quando Jesus diz que conhecereis a verdade, não está a falar apenas de uma verdade que você ouve, porque Jesus já tinha dito antes. Se permanecerdes na minha paz. Então essa palavra e essa verdade, qual é a diferença? É que este permanecer na palavra é a transformação do caráter. E a verdade é a aplicação da palavra.
mas pastor, se o meu caráter foi transformado porque apliquei. Não. A aplicação da palavra para a transformação do seu caráter tem a ver com a consciência que você tem sobre a palavra. Porque enquanto você não for colocado num challenge direto, em que você vai ter que dizer se essa palavra realmente que você recebeu e te transformou a consciência serve ou não, então você ainda não conhece a verdade. Aleluia. Mas aquele irmão é honesto, é bom. Conhecemos. Por quê? Porque esse irmão só sai de casa, vem para a igreja. O ambiente dele é aquele ambiente fechado em que ele não é experimentado em ver o mundo como é que é. Quando ele pôr o pé no mundo, é onde nós vamos dizer, é espírito e é... Chegaram no mundo, vamos dizer, welcome. Diga-nos lá, você é crente, né? Eu sou crente, na igreja eu faço não sei o quê, eu só saio de manhã, vou para casa, você na minha casa até me vê. Tudo bem, nós vimos, você até calminho. Mas agora diga-nos lá, como é que é? Você não... ok, afinal é a verdade que você tanto fala dela, onde que está? Está claro na igreja? Ficou claro? Por que a verdade só é verdade? A verdade é verdade quando aquele que foi transformado pela palavra testifica. Como é que ele testifica? Acompanhando pela transformação e dando testemunho desta palavra. Por que alguém pode parecer bonzinho, é o que eu estava a dizer, e depois de repente ouvirmos que falou uma heresia e todos nós ficamos escandalizados? Por quê? É que apesar dele ter tido um caráter transformado, ele não se firmou na verdade. Ele não aceitou que essa verdade, percebe? É ela que deve guiar e nortear tudo. É um pequeno gesto, é uma pequena situação, ele entregou tudo. Então Jesus coloca um parâmetro. Diz que se você crer, se você for transformado no seu espírito, receber a salvação, você precisa de andar na verdade. Então ele diz que é espírito e é verdade. Tua consciência, que tem o conhecimento, que bebeu a palavra, que disse sim à palavra, e disse, palavra me transforma. A palavra diz sim. E ele começou a sentir que parece que esta pessoa aqui precisa de mostrar ao mundo esta verdade. É aí onde nós vamos entender que este é um verdadeiro adorador. Amém ou não, amém? Então, essas duas coisas têm que andar juntos. Existe um problema, um defeito na igreja onde a gente diz, por exemplo, aqui quando diz que é espírito, as pessoas dizem que é falar línguas, né? Mas não é o que está a dizer a Bíblia. Quando diz que em espírito e em verdade, está a falar do espírito do homem, da consciência que o homem ganha sobre as coisas de Deus e também da aplicação cotidiana daquilo que ele sabe. Perante o quê? Perante os homens, perante as circunstâncias. Então aí nós vimos que este homem tem também a verdade. Se eu tiver um caráter degenerado, mesmo que eu fale palavras verdadeiras, elas não são verdade. Porque eu não as aplico conforme aquilo que é o objetivo dela. Que é, primeiro, eu não creio nelas, eu posso as falar para os outros, mas para mim elas não têm nenhum valor. Então não é verdade. Eu posso ter crido nelas, eu posso ter acreditado, até depositar a minha confiança, mas quando eu chego ali naquele lugar, alguém pega uma katana e diz, vou te matar, eu digo, diz, renuncia a Jesus, eu digo, eu renuncio. Tá vendo? Mas todo mundo lá me conhecia como um crente fervoroso, eu tinha mudado tudo. Mas disseram, renuncia a Jesus, eu disse, eu quero deixar Jesus para poder seguir outras coisas. Então o que vai acontecer? Eu não apliquei a verdade, mas eu já era um homem bom, já era um homem transformado, na minha zona já me conheciam, mas eu encontrei uma circunstância que me disse, larga a verdade, larga isso aí, prova lá que você realmente é o que é. Eu digo, não, eu sou, quando estou com o irmão Amônio, quando estou com os meus irmãos da igreja, porque o ambiente me permite, eu até sou transformado, todo mundo vê que eu sou bom, mas agora aqui...
Estou a entender, meus irmãos? Não sei se os irmãos entenderam claramente. Então Jesus diz para esta mulher, não adianta você fingir para mim que você ora, você é da igreja dos samaritanos. Não! Calma, mulher. O Pai quer aqueles que o adoram em espírito. Verdade. Que eles receberam a palavra, receberam esta transformação genuína, pessoal, e aplicam esta palavra em vários contextos. É isso que o Pai quer. Crentes assim, que não, eu nesta situação, ok, eu sou crente, sim, todo mundo conhece a minha honestidade, mas nesta situação, não. Naquela, não, mas aqui, sim. Aí há um problema. Porque espiritualmente este homem recebeu a palavra, ouviu, aceitou que esta palavra é boa, mas ele já não está a ter ações que vão corroborar com esta aceitação, que implicam que ele não tem a verdade. Está chumbado. Está claro ou não está? O que provou que Abraão não firmou-se na verdade naquele momento foi quando ele pegou Agar. Mas alguém duvidava antes disso que Abraão era um homem honesto? Alguém está aqui? É exatamente isso. Então, meus irmãos, voltando aqui. Então Jesus disse para ela, mulher, nós adoramos, a hora vem. E agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se eu sou um adorador e aplico a palavra de Deus na minha vida, eu tenho consciência de Deus, tenho consciência da salvação, eu aceito essa salvação, porque é aquilo que naquele momento sujeita-me a mim. Mas há um momento em que eu preciso de exteriorizar e praticar essa sujeição, visível a todos. Então é aí onde Deus fica à espera para ver-me quem eu sou. Realmente. Deus tinha dúvida. Não, Deus não tinha dúvida de quem eu sou. E Deus nem tem dúvida do que eu serei amanhã. Deus não tem dúvida sobre isso. Mas há uma coisa que Deus deu aos homens, a liberdade de agir. Então Deus espera para ver. Ok? Quero ver se este homem, de acordo com o evangelho que ele recebeu, tudo aquilo que ele até disse que aceita, tudo aquilo que ele disse se sujeita, tudo aquilo que ele até ficou determinado em mudar na sua vida, eu quero ver ele agora aplicar lá. Quero ver ele naquilo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer João 14, 21. Aquele que me ama, faz o quê? Obedece os meus. Então, eu me manifestarei a ele. Eu e o Pai viremos nele e faremos. É o que está a dizer aqui Jesus. Está a dizer que o Pai procura estes que não só ouvem o mandamento e eles sentem que eu estou transformado. Quando estão no ambiente dos irmãos normal, eles aplicam, porque é normal, estamos aqui na igreja, que todos nós aqui em espírito, estamos muito bem, em espírito, não tem problema. Aqui você pisa todo mundo, vai te olhar tranquilamente em espírito. Nós queremos ver, quando você estiver sujeito a uma situação em que você terá mesmo que dizer essa palavra que eu recebi, que eu conheço, posso aplicar aqui. Aí queremos ver a verdade. Alguém está aqui? Quando você estiver na Babilônia, queremos ver a verdade. Você estava em Jerusalém, perante o rei, espírito numa boa. É fácil, porque o rei tem as mesmas leis que você conhece, todo mundo ali convive, não é? Meus irmãos, em Jerusalém tinha um sacerdote que de manhã ensinava, o ambiente era o mesmo, não havia quem adorava outros deuses, todo mundo adorava Jeová. É fácil! Em espírito. Porque estás convencido, inside of you, que não, eu sou crente, estou bem. Aquilo ali eu faço, eu sou irmão assim, eu sou aquele irmão bom. Ei, irmão Daniel, como é bom, irmão Daniel. Vamos lá para a Babilônia agora. Aleluia. Amém. Então, quando você diz, não comerei os manjares do rei, é verdade. Meu Deus, alguém vem à igreja? Amém.
Ficou claro na igreja ou não ficou? É este tipo de adoradores que Deus quer. É este tipo. Jesus diz que é espírito. Ele não nega que você pode, dentro de si, ter a crença de que você tem a palavra e de que você foi transformado. Ele não nega isso. Porque espírito significa a tua essência. Você está ciente, está consciente, está feliz, foi batizado, é novo crente, aleluia, ribaracanda, tudo isso você tem, você está feliz, está bem, não é isso, meus irmãos? Agora queremos ver em verdade. Queremos ver em verdade. Aleluia na igreja. Queremos ver em verdade. Aleluia. Então, você já está perante Nabucodonosor. A estátua está ali. Ajoelha. Você diz, esse negócio, rei, não é contigo. Nós sabemos que é o nosso Deus. Os nossos pais já tinham nos contado. Quer dizer, o nosso espírito, a nossa essência já vinha sendo transformada por este conhecimento. E hoje queremos te apresentar a verdade. Não vamos nos dobrar ali. Olha, os irmãos que vieram com eles, que adoraram a estátua, não tinham conhecimento de que eles tinham. Não conviviam com Michaque todos os dias a orarem, a virarem para Jerusalém, convencendo-se que são crentes. Tá, em espírito, porque eles tinham aceitado Deus. E durante esse tempo, meu irmão, tenha certeza, Deus estava ali com eles. É verdade. Durante esse tempo, Deus estava ali com eles. Até o dia em que eles tiveram que expressar em verdade se realmente são o que são ou não. Então, Deus, naquele dia disse, meus irmãos, vocês não conseguiram permanecer na verdade. O teste está aí. Como é que é? Jesus precisava de ir ser tentado por Satanás para ele ser santo? Não. Mas quando ele expressa a verdade e mostra que realmente no que ele crê, então ele fica aprovado, fica notório que esse homem é realmente aquilo que ele é verdade. Aleluia na igreja. É isso. Vê alguém na igreja? Isso é o que Deus demanda de todos nós. Para nós sermos verdadeiros adoradores, temos que sair do campo da convicção. Eu estou convencido que eu sou um crente, que eu rimacanda, lebra, chata. É bom, sim, anima, falar em línguas, pregar, cantar, estar aqui com outros jovens. Aquele ambiente é bom porque ele produz uma convicção de que você é crente. Na verdade, você está ciente de que você é crente. O teu espírito está avivado. Então nós agora queremos passar para outra fase. Queremos ver você a atuar nessa convicção. Então Jesus diz que se você tiver coragem de fazer isso, o Pai está à procura de ti. Aleluia. O Pai quer esses mesmos. O Pai quer esses. Que quando a verdade tem que se manifestar, eles não se escondem. Não é? Sim. Não se escondem. Por quê? Porque eles já são uma coisa que foi transformado por esta palavra. E agora tem que manifestar. Paulo diz que vocês são a carta escrita de Cristo. O perfume que exala. Ele diz que o mundo está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Nós nos manifestamos quando provamos para o mundo que nós vivemos a palavra. É quando nós nos manifestamos. É aí onde Deus olha para nós do céu e diz: que adoração! Ele me conhece, diz que me conhece, está comigo, me recebeu. E ao mesmo tempo, quando ele está diante de milhares, não me nega, vive a minha palavra, fala a minha palavra. Quando questionado sobre a palavra, ele se posiciona como alguém que ama a palavra. Então, este aqui é meu, conhece a verdade, é espírito e é verdade. Deus quer isso de nós. Não só um posicionamento
é uma parte. Eu conheço Deus, o meu coração está cheio de Deus. Sim, eu sou de Deus, eu até Deus. Na tua casa tem que dizer, mano, já fala o irmão, que eu acho Deus. Chega um momento em que você precisa de aplicar. Como é que você faz? Então Deus diz que se você tiver coragem, no meio de milhares, de dizer sim, como Jesus disse, aquele que me negar diante de muitos, eu também o negar. Mas Jesus não disse que essa pessoa antes não tinha o aceite. Jesus disse isso? Não, disse que quando estiver no meio de outros. Afinal, pastor, sim, é isso mesmo. Quando ele estava sozinho, e talvez num grupo de pessoas que também aceitam Jesus, ele fez o quê? Espírito. Agora vamos lá, queremos a verdade. Estão aí os milhares para você manifestar que crê nele. O que é que você fez? Negou. Jesus diz que então eu também vou te negar. Estão a entender o que estamos a pregar aqui, meus irmãos? É para isso que nós fomos chamados. É para nós podermos ser o incenso nesta geração. O incenso dos sacerdotes do passado já se apagou. Mas nós somos o perfume para este mundo e somos o incenso agradável diante de Deus. Ou seja, Deus, quando olha para nós, vê adoradores. Aleluia! Pessoas que Ele olha e sente alegria de ver, porque nós expressamos a verdade de Deus. E também cremos nele em nosso espírito, o adotando como Deus na nossa maneira de viver. E quando somos confrontados para negar a nossa maneira de viver em função da palavra, assim como também negar a Ele em função da palavra, nós dissemos não. Nós vamos nos manter na palavra de Deus. Aleluia. Está claro, meus irmãos? Alguém quer orar nesta noite? Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus para a glória de Deus. Eu sei que saem deste lugar verdadeiros adoradores. Não sei quantos verdadeiros adoradores saem deste lugar. Eu sou o primeiro que estou decidido a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Graças a Deus. Então, vamos orar e vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele é bom, fiel e todo-poderoso.